Livro Passos para o Reavivamento Pessoal, Cheios do Espírito Santo, de Helmut Hebel. Capítulo 5, Parte 1. A chave para a experiência prática. Como posso implantar e experimentar a solução divina em minha vida? Como devo orar para ter a certeza de que estou cheio do Espírito Santo? A oração e o estar cheio do Espírito Santo. É importante que escolhamos esse caminho com fé e que com fé clamemos pelo Espírito Santo. Isto quer dizer que, depois de orar pelo Espírito Santo, necessitamos confiar e crer que o Senhor responde nossas orações e que Ele já nos concedeu o Espírito enquanto pedíamos por Ele. Gálatas 3:24 diz: Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Outra tradução, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, diz: de maneira que a lei nos serviu de apoio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Deus nos tem proporcionado grande e maravilhosa ajuda, para que possamos confiar facilmente em nosso Pai Celestial. Podemos chamá-la de oração baseada em promessas. Orando com base em promessas. Vamos começar com um exemplo. Digamos que meu filho não tem um bom desempenho em inglês na escola. Eu quero motivá-lo a se esforçar em inglês. Então prometo a ele R$20 se ele tirar boas notas. Então ele começa a se esforçar. Eu também o ajudo a estudar e ele consegue uma nota melhor na escola. E então o que acontece? Quando meu filho volta da aula, ele entra pela porta e logo diz: Papai, meus R$20. Eu lhe pergunto: por que está tão seguro de que ganhará R$20? Porque uma promessa foi feita e os pré-requisitos foram cumpridos. De fato, isso é normal para a maioria das pessoas hoje em dia. Vamos supor que eu não tivesse R$20 naquele momento. Mas, será que Deus não tem algo que Ele prometeu? Impossível. Vamos mais uma vez supor que eu tenha me arrependido de minha promessa e diga: eu li um livro de educação que dizia que não é bom motivar os filhos com dinheiro, por isso não vou te dar os R$20. Será que Deus muda de ideia? Impossível. Podemos perceber então que quando Deus faz uma promessa e nós cumprimos os requisitos, só há uma opção: vamos receber o que foi prometido. Deus quer, através de suas promessas, nos motivar a escolher os caminhos certos. Por exemplo, receber o Espírito Santo, mediante o qual teremos o poder de Deus em nossa vida. Ele quer facilitar nosso processo de confiança nele. A confiança é o fundamento da fé. Vamos lembrar agora de alguns textos bíblicos-chave que nos ajudam a orar desta forma. O primeiro se encontra em 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Deus nos deixou uma promessa generalizada. Ele responderá às orações que são conforme a sua vontade. A vontade de Deus é expressa em seus mandamentos e promessas. Nós podemos nos referir a elas em nossas orações. O verso 15 continua dizendo: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Outra tradução, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, diz: E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que isto significa? Significa que nossas orações, feitas de acordo com a vontade de Deus, serão respondidas no mesmo momento que as fizermos. Geralmente, não percebemos nenhuma diferença no exato momento, mas nossas orações são respondidas pela fé e não por nossas percepções. Os sentimentos virão depois.
Ao orar com pessoas viciadas em álcool e nicotina, aprendi que no momento que oram para serem libertos do vício, não podem notar a menor diferença. Porém, estes recebem uma resposta através da fé. Ou seja, algumas horas mais tarde, pode-se notar que sua ânsia por estas substâncias já não existe mais. É neste momento que essas pessoas percebem que receberam uma resposta prática às suas orações. Jesus disse em Marcos 11:24, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Ellen White disse, não precisamos esperar por qualquer evidência exterior da bênção. O dom acha-se na promessa. Podemos empenhar-nos em nosso trabalho, certos de que o que Deus prometeu, Ele pode realizar, e de que o dom que nós já possuímos se efetivará quando dele mais necessitarmos. Educação 258. Não deveríamos buscar por provas externas, ou seja, uma experiência emocional. Roger Murnau disse, os espíritos, demônios, incentivam as pessoas a escutar os seus sentimentos no lugar da palavra de Cristo e de seus profetas. Não existe uma forma mais efetiva para os espíritos obterem o controle da vida das pessoas sem que estas entendam como isto aconteceu. Review and Herald, 1982, página 43. Orar, baseado nas promessas de Deus, nos dá acesso aos maiores tesouros do céu. Nosso amoroso Pai Celestial abriu uma conta inesgotável para nós. Podem os discípulos esperar grandes coisas se têm fé em suas promessas. O desejado de todas as nações, 472. Também é importante fazer distinção entre os tipos de promessas que se encontram na Bíblia. As promessas espirituais, sobre perdão dos pecados, sobre o Espírito Santo, sobre o derramamento do poder para fazer sua obra. Estas estão disponíveis sempre. Ler também Atos 2, 38 e 39. Já as promessas de bênçãos temporais sobre a própria vida são concedidas algumas vezes e outras não, de acordo com a providência de Deus. Vejamos, por exemplo, Isaías 43, 2. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Deus cumpriu essa promessa maravilhosa em benefício dos 3 amigos que foram jogados na fornalha ardente, Daniel 3. Por outro lado, os reformadores religiosos John Huss e Jerônimo foram queimados em uma fogueira em Constança. Poderíamos dizer que suas orações não foram atendidas? Entretanto, será que não foram respondidas de uma forma que para nós é desconhecida? Um escritor papal descreveu a morte deles da seguinte maneira: ambos foram valentes durante a aproximação de sua última hora. Se prepararam para ir para a fogueira como se estivessem indo para uma festa de casamento. Não se podia ouvir um grito de dor. Enquanto as chamas cresciam, cantavam hinos e apenas a veemência do fogo pôde calar o seu canto. Se alguém está sendo queimado, é normal que grite. Seu comportamento mostrou que Deus interveio, talvez não de uma forma visível para nós. Isto me mostra que as promessas temporais têm grande importância para nós. Agradecendo a resposta. Outro aspecto importante é que, se nossos pedidos são respondidos no momento que o levamos a Deus, é importante agradecê-lo no mesmo momento. Nosso agradecimento, neste momento, demonstra nossa confiança em Deus, de que Ele já respondeu nossas orações e se manifestará quando mais precisarmos. Alguns crentes notam algo imediatamente depois da oração. Entretanto, a experiência de muitos crentes é similar à de Elias. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11 e 12.
Esta também foi a minha experiência. Durante um longo período de tempo, pensei que nada havia acontecido comigo, mas depois me dei conta de que muitas coisas haviam mudado sem eu me dar conta. Mudar o pensamento. Isso significa que é necessário mudar de pensamento neste momento, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12, 2. Sendo assim, o correto seria dizer: obrigado por responder minha oração, obrigado por outorgar o meu pedido, obrigado porque eu verei a sua resposta no melhor momento. Isso não é automanipulação. Através da automanipulação, eu acabo persuadindo a mim mesmo. Quando eu oro com base em uma promessa, minha mudança de pensamento tem uma base divina. Isso porque agora creio pela fé que minha oração já foi respondida. Neste caso, se não mudo minha forma de pensar, digo a Deus que não confio nele e que prefiro ser guiado por minhas emoções. Com este comportamento, sou tentado a ver a Deus como um mentiroso e, por conta disso, não receberei nada. Também é importante que nossas ações sejam de acordo com a resposta de nossos pedidos, mesmo que não tenhamos notado a resposta de Deus ainda. Deus deixa clara a necessidade de nossa crença. Ele quer que confiemos nele. Vamos refletir por um momento na travessia do Rio Jordão. Os sacerdotes tinham que colocar seus pés na água antes que elas se abrissem. Naamã teve que mergulhar 7 vezes antes de ser curado. Talvez você pense: eu não consigo fazer isso. Nem sequer posso me imaginar fazendo isso. Você deve se lembrar que há muitas coisas que não podemos explicar. A maioria de nós não sabe o que é a eletricidade, mas a usamos mesmo assim. A maioria de nós não sabe como as crianças aprendem a falar, mas todas aprendem mesmo assim. Achamo-nos na natureza constantemente rodeados de maravilhas além da nossa compreensão. Devíamos, pois, surpreender-nos ao encontrar também no mundo espiritual mistérios que não podemos sondar. Educação, página 170. Meditemos em Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aqui encontramos, de maneira clara, os requisitos que Deus tem para direcionar o nosso caminho. Cada requisito é também um mandamento. Se não estamos seguros para cumprir os requisitos, devemos pedir a Deus que coloque em nós a vontade de cumpri-los, tendo sempre a certeza de que Deus nos responderá de imediato. Quando pedirem as bênçãos de que necessitais, a fim de aperfeiçoar um caráter segundo a imagem de Cristo, o Senhor vos garante que o que pedirem em harmonia com uma promessa se cumprirá. O Maior Discurso de Cristo, página 130. Um pequeno detalhe que pode nos ajudar. Será que nós entendemos o que estamos fazendo quando duvidamos que Deus nos responderá quando orarmos baseados em suas promessas e cumprindo seus requisitos? Colocamos Deus na posição de mentiroso. Sob nenhuma circunstância queremos fazer isso. Por isto, nestes casos devemos orar: Senhor, eu quero crer. Me ajude com minha incredulidade. E depois é só confiar. No capítulo Fé e Oração, do livro Educação, de Ellen White, você pode encontrar conselhos valiosos sobre orações baseadas em promessas. Orando pelo Espírito Santo. Creio que contamos com as melhores condições para orar pelo derramamento do Espírito Santo. Não devemos nos esquecer de que não é sobre persuadir a Deus ou convencê-lo de fazer a nossa vontade. Pelo contrário, é sobre crer em suas promessas e em sua fidelidade. Promessas sobre recebimento do Espírito Santo. O Senhor nos tem dado promessas maravilhosas sobre o Espírito Santo. Lucas 11, 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vocês percebem que aqui nosso Pai Celeste está fazendo uma promessa insolúvel?
O requisito para receber essa promessa maravilhosa é pedir. Claro que Jesus não se refere a um único pedido, mas a um pedido constante. Entretanto, é necessário ver o contexto. Deveríamos ler também os demais textos que se referem ao mesmo assunto. Atos 5:32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O requisito aqui é obediência. Com isto, é possível ver que não podemos levar em conta apenas um texto. Também temos que considerar o contexto da promessa. Queremos obedecer a Ele, nosso maravilhoso Salvador e amigo. A obediência cria alegria. Ore a cada manhã para ter um coração obediente. Ore ao Senhor para que lhe dê a vontade de fazer o que Ele quer. Com isto, você estará cumprindo o requisito. João 7:37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Este versículo é sobre o desejo pelo Espírito Santo. Se você não o deseja ou o deseja pouco, então deve orar pedindo para que tenha esse desejo. Este é um pedido conforme a vontade de Deus, por isso será respondido imediatamente. Se pedirmos ao nosso maravilhoso Deus, Ele colocará em nós o querer e o fazer. Podemos orar também pelo desejo de ter uma relação mais próxima com Deus, de amá-lo com todo o nosso coração, servi-lo com alegria, de querer cada vez mais a Jesus, sua breve volta e nosso encontro no reino de Deus. Podemos pedir que nos dê o desejo de ler a sua palavra e aprender através dela. Assim, nos preparando para estar aptos a ajudar e salvar os perdidos. João 7:38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. A condição aqui é crer. Podemos ver aqui que nossa fé em Cristo Jesus e nossa confiança em Deus são requisitos muito importantes para recebermos o Espírito Santo. Crer é mais fácil quando oramos baseados em suas promessas. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui temos uma promessa que está expressa em forma de ordem. Se o Senhor quer que caminhemos em Espírito, fica claro que Ele quer que estejamos cheios do Espírito. Também nos mostra que quando estamos cheios do Espírito, não estamos à mercê dos nossos próprios desejos. O Espírito Santo quebra o poder que o pecado tem sobre nós. Romanos 8:1-17, especialmente o versículo 2. Através do Espírito Santo, as obras da carne são eliminadas. Paulo, por exemplo, disse de si mesmo, a cada dia eu morro. Não estar à mercê dos desejos da carne, Gálatas 5:18-21, e crescer através dos frutos do Espírito, Gálatas 5:22, é algo extremamente valioso. Podemos comparar a incapacidade do pecado de entrar em nossa vida com o processo de montagem de binóculos. Para evitar a poeira sobre as lentes, ar limpo é bombeado em um espaço determinado. Isto faz com que haja uma sobrepressão e que, ao abrir a porta, o ar passe para o exterior, evitando assim que o pó entre. Do mesmo modo, acontece quando estamos cheios do Espírito Santo. Não vamos satisfazer os desejos da carne. Efésios 3:16, 17 e 19. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seu coração, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor,
para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Talvez por muito tempo não percebemos que temos sido fortalecidos com esse poder. Talvez sejamos como a natureza. No inverno as árvores ficam secas até a primavera, onde florescem novamente. Existem grandes poderes trabalhando nesta renovação. Não podemos vê-los nem ouvi-los, mas depois de um tempo podemos ver os resultados. Comigo foi desta forma e sou grato a Deus por me dar poder em abundância. Outro exemplo. Por décadas temos o conhecimento da existência de correntes elétricas em nosso corpo. Isto acontece, porém não nos damos conta. Efésios 5:18. Mas enchei-vos do Espírito, ou encham-se e renovem-se constantemente e repetidamente pelo Espírito. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos receberam a ordem de esperar até que recebessem o poder. Entretanto, eles não ficaram esperando sentados. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia. Nós também podemos orar clamando por essa promessa. Atos dos Apóstolos, página 20. Sem resultados positivos? Um jovem andava em busca de conselhos, pois queria estar cheio do Espírito. Ele estava tendo dificuldades. O pastor perguntou: "Você já entregou sua vida por completo a Jesus?" Ele respondeu: "Não acho que por completo." "Muito bem", disse o pastor. "Então não adianta nada orar para estar cheio do Espírito, até que sua vontade esteja completamente entregue a Deus. Você gostaria de fazer isso agora?" "Não consigo", respondeu. "Está disposto a deixar que Deus o faça por você?" "Sim", ele disse. "Então peça a Deus que o faça." Ele orou: "Ó Deus, livra-me de minha própria vontade. Ajuda-me a entregar-me por completo à tua vontade e a me submeter a ela. Peço isso em nome de Jesus." Em seguida, o pastor perguntou: "Deu certo?" "Acho que sim", disse o jovem. "Eu pedi a Deus que fosse feita a vontade dele, e eu sei que ele me respondeu e que me deu o que eu pedi." 1 João 5:14 e 15. Sim, deu certo, pois minha vontade tinha sido submetida pela dele. Logo o pastor disse: "Agora ore pelo batismo do Espírito Santo." Ele orou: "Ó Deus, me batize agora com o teu Espírito. Te peço em nome de Jesus." Ele recebeu sua resposta imediatamente ao entregar sua vontade a Deus. Atos dos Apóstolos, página 20. A grande diferença entre o antes e o depois. Apesar de saber há muito tempo sobre as orações com base em promessas e até mesmo orá-las em situações específicas e ter experimentado respostas maravilhosas, por muitos anos eu pensei que seria suficiente apenas pedir o Espírito em oração sem depender de promessas específicas. Eu sei que muitos pensam o mesmo. Não quero dizer que isto é algo ruim, mas ao olhar para a minha experiência pessoal, me arrependo de ter orado sem promessas específicas. Por alguns anos eu tenho orado diariamente com promessas específicas para receber o Espírito Santo. Depois de orar, tenho a segurança de que estou cheio do Espírito conforme o meu pedido.
Através de uma experiência que aconteceu no dia 28 de outubro de 2011, me dei conta da grande diferença que isso causou em minha vida. Minha relação com Deus tinha se tornado mais íntima e Jesus havia se tornado mais importante para mim desde que eu havia começado a orar com promessas. Isto não é apenas um sentimento subjetivo. Também posso ver essas mudanças nos seguintes aspectos. 1. Ao ler a Bíblia, eu frequentemente descubro novas verdades de encorajamento. 2. Posso permanecer vitorioso na batalha contra a tentação. 3. Meu tempo de oração se converteu em algo precioso e cheio de alegria. 4. Deus responde muitos dos meus pedidos. 5. Tenho mais alegria e ousadia, Atos 4:31, para falar aos outros de Jesus. 6. Me alegro em saber que me tornei mais sociável. 7. Vivo feliz pela graça de Deus e me sinto seguro em suas mãos. 8. Nos tempos difíceis, Deus me sustém e me fortalece de maneira maravilhosa. 9. Reconheço os dons espirituais que Deus tem me dado. E 10. Parei de fazer críticas. Me sinto incomodado ao escutar outros criticando. A mudança aconteceu de forma silenciosa. Só percebi depois de ter passado um tempo orando diariamente pelo Espírito Santo, baseando-me em promessas bíblicas. Desde então, tenho experimentado um tipo diferente de cristianismo. Antes disso, minha experiência com Deus era trabalhosa e difícil, mas agora encontro alegria e segurança. Lamento minhas perdas pessoais devido à falta do Espírito Santo. Lamento as perdas em meu casamento, família e as perdas nas igrejas nas quais eu servi como pastor. Quando me dei conta disto, pedi ao Senhor que me perdoasse. Infelizmente, é verdade que não podemos guiar ninguém por um caminho que nunca trilhamos. Também devemos nos lembrar que as deficiências espirituais dos indivíduos diminuem ou se multiplicam na família e na igreja de acordo com a quantidade de membros. Eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos a fim de que outros não cometam os mesmos erros que eu cometi. 2 Pedro 1, 3 e 4 diz que através de uma relação íntima com Jesus podemos nos tornar participantes da natureza divina, através de suas grandiosas e preciosas promessas. Isso também significa que o Espírito Santo nos é concedido através de promessas. As promessas podem ser comparadas a cheques em branco. Podemos retirar dinheiro de uma conta ao apresentar um cheque assinado pelo dono da conta. Como filhos de Deus, João 1,12, podemos fazer saques usando cheques, promessas, assinados por Jesus. Não nos serviria de nada apresentar nossos próprios cheques, mesmo que fossem feitos por um artista. Precisamos de cheques que foram assinados pelo dono da conta. Existe outro motivo pelo qual podemos nos animar e orar baseados em promessas: o poder da palavra de Deus. Porque Jesus, quando estava na cruz, orou 3 vezes, utilizando versos dos Salmos. Porque ele se defendeu das tentações de Satanás no deserto, utilizando versículos bíblicos. Mateus 4, 7 e 10. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, o Criador, sabia que havia poder na palavra de Deus. Em cada mandamento, em cada promessa, está o poder, sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Parábolas de Jesus, página 11. Que declaração maravilhosa!
O poder de Deus e sua vida estão em todas as promessas. Quando oramos baseados em suas promessas, estamos utilizando a palavra de Deus. Isto está escrito sobre a sua palavra. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia. Isaías 55:11. Eu pretendo clamar pelo Espírito Santo somente através de promessas. Ao orar desta maneira, posso estar seguro, pois tenho a certeza, através da promessa encontrada em 1 João 5,15, de que receberei o Espírito Santo. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Quando oro sem estar firmado em uma promessa, apenas posso desejar que Deus atenda ao meu pedido. É melhor investir nosso tempo em orações baseadas em promessas e ter um dia abençoado, do que ao fim do dia reclamar sobre nossas falhas e pedidos não atendidos. Recebi um e-mail que foi escrito com muita alegria. Nunca pensei que fosse possível ver uma diferença tão grande ao orar pedindo pela direção de Deus durante o dia, baseado em suas promessas, ao invés de orar com minhas próprias palavras. As promessas sempre foram muito importantes para mim. Sempre acreditei nelas, mas nunca havia rogado por elas diariamente. Minha vida com Jesus tomou uma dimensão mais profunda, mais alegre, mais confiante e mais serena. Agradeço a Deus por isso. Por essa razão, decidi compartilhar um exemplo de uma oração sobre o derramamento do Espírito baseada em promessas. É importante que aprendamos a orar tendo a palavra de Deus como fonte, de maneira que depois de orar, possamos ter a segurança de que recebemos o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo quando cremos em nossa oração. Exemplo de uma oração firmada nas promessas sobre a renovação diária através do Espírito Santo. Pai Celeste, venho diante de Ti, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. O Senhor disse, dá-me o teu coração, em Provérbios 23:26. E quero fazê-lo agora, entregando-me por completo a Ti, com tudo o que sou e tenho. Te agradeço, pois sei que já respondeste esta oração de acordo com a Tua vontade, porque a Tua palavra diz que se pedirmos de acordo com a Tua vontade, podemos saber que teremos nossa oração respondida. 1 João 5,15. Tu também dizes que todo aquele que vier a Ti jamais será rejeitado. Em João 6,37. Jesus disse, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11:13. O Senhor também disse que dará o Espírito Santo àqueles que crerem nele. João 7:38 e 39. Àqueles que lhe obedecerem, àqueles que permitirem-se ser renovados pelo Espírito. Efésios 5:18. E àqueles que caminharem em Espírito. Gálatas 5:16. Este é o meu desejo. Por favor, faça esta obra em mim. Por esta razão, Pai, te peço com todo o meu coração que me dê o Espírito Santo hoje. Sabendo que esta é a sua vontade, eu desde já te agradeço por me dar o teu Espírito neste momento. Agradeço-te também porque recebi teu amor divino. Tua palavra diz, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5, Efésios 3:17. Quero falar como o salmista. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Salmo 18:1. Obrigado, porque posso amar ao meu próximo através do seu amor.
Obrigado porque através do Espírito Santo o poder do pecado sobre mim foi quebrantado. Por favor, guarda-me e protege-me do pecado e deste mundo hoje. Livra-me do mal e não me deixe cair em tentação, e, quando necessário, livra-me de mim mesmo e de minha natureza corrupta. Por favor, ajuda-me a ser testemunho vivo. Eu te agradeço e te louvo por ouvir a minha oração. Amém. Jesus quer viver em nós através do Espírito Santo. 1 João 3:24, João 14:23. Ellen White disse: a influência do Espírito Santo é a vida de Jesus Cristo na alma. Adventist Bible Commentary, volume 6, página 1112. O poder que mudou Pedro, Paulo e a muitos outros está também disponível para nós. Que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, conforme as riquezas de sua glória. Efésios 3:16. Estar cheio do Espírito Santo é a chave para ter uma vida cheia de alegria, poder, amor e vitória sobre o pecado. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 aos Coríntios 3:17. Uma mensagem que recebi dizia o seguinte: muitos membros da igreja oram diariamente a oração sugerida anteriormente em duplas. Eu tenho orado com uma amiga faz 5 meses. Tudo está melhorando na área pessoal, no lar, em nossos relacionamentos, no matrimônio e na espiritualidade da igreja. Todos os problemas estão se solucionando, não de uma forma conflituosa, mas de forma natural e serena. Estamos surpresos e vemos isso como resposta direta de Deus. Podemos sentir que Ele está em nossa vida. Será que uma pessoa pode permanecer espiritual? Sim, se nós não permitirmos que uma atitude incrédula tome conta de nós, estaremos respirando espiritualmente, expirando ao confessar nossos pecados e inspirando ao usar o amor e o perdão de Deus. Isto renovará a nossa fé e os nossos clamores em favor do derramamento do Espírito. Esta relação é semelhante com a que temos com nossos filhos. Quando um de nossos filhos é desobediente, ele continua sendo nosso filho, porém sentimos que isso afeta nossa relação. Pode ser que a criança não queira nem nos olhar nos olhos. Esta alteração no relacionamento se corrige através da confissão. Mesmo depois de muito tempo, uma pessoa pode voltar a se tornar carnal. A Bíblia nunca disse, uma vez salvo, sempre salvo. Nossa natureza pecadora existe. Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Atos dos Apóstolos 314. Através de uma vida com o Espírito Santo e com Jesus em nosso coração, o poder do pecado se rompe de maneira que podemos ter uma vida cristã feliz e sólida. Nossa justificação se baseia só em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. 1 aos Coríntios 1, 30 e 31. Se nós nos tornarmos carnais novamente, devido à nossa constante negligência espiritual, ou por falharmos na respiração espiritual, podemos ter a certeza de que o Redentor nos espera compassivamente. É importante saber como podemos ser renovados pela graça de Deus e como conservar uma vida espiritual saudável. Ninguém deve permanecer carnal. Como indivíduos e como igreja, devemos recordar o que Rand Maxwell disse. Por acaso pensamos que a ressurreição da Igreja de Deus da morte espiritual pode acontecer sem esforço? Ter uma vida em plenitude na terra, ter a vida eternal, a salvação de muitas pessoas e nosso agradecimento pelo sacrifício de Jesus.
tudo isso faz nossos esforços valerem a pena. Nosso foco principal deve ser o esforço para nos reunir com nosso Senhor pela manhã durante o nosso tempo devocional, pois é ali que Ele nos encherá de poder. Podemos ler o seguinte texto sobre o apóstolo João. Dia a dia seu coração era atraído a Cristo até perder de vista a si próprio pelo amor ao Mestre. Seu temperamento ressentido e ambicioso cedeu ao poder modelador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou-lhe o coração. O poder do amor de Cristo operou a transformação do caráter. Este é o resultado certo da união com Jesus. Quando Cristo habita o coração, transforma-se toda a natureza. Caminho a Cristo, 73. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Obrigado, Pai, por guiar-me e porque eu posso dizer: eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Salmo 119, 162.